né, pela belíssima e calorosa recepção, né? E hoje é um momento ímpar, né, para a história do nosso município, para o Brasil. Estamos aqui hoje, né, na oitiva, esse nome que é tão falado ao longo desse tempo, né, a oitiva é dizer escuta pública. Hoje nós estamos aqui com a classe artística de pendências, onde vai ser apresentada a Lei Paulo Gustavo do nosso município, o qual o nosso município vai receber R$159 mil, e nós vamos trabalhar editais e projetos, formação de projetos. Estamos aqui hoje com produtores culturais, com músicos, com cantores, compositores, e quero agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para vir, né, ouvir o que nós temos a falar da Lei Paulo Gustavo. Hoje é o primeiro momento da Lei Paulo Gustavo. É o momento ao qual vocês vão entender a lei e como nós vamos fazer enquanto artistas, né, para acessar o recurso dessa lei. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a secretária de Cultura, Camila Jamile, para que ela leve a sua palavra. Bom, boa noite, né? Obrigado, primeiramente, né, a todos vocês que compareceram ao nosso chamado. Eu acredito que a gente vem fazendo esse trabalho há uns 8 dias atrás, para que a gente pudesse ter o maior número de pessoas aqui, porque para nós, enquanto secretaria, é muito importante a participação de vocês, porque a gente desenvolve um trabalho lá administrativo, né? Mas essas coisas que vêm, como a Lei Aldir Blanc, hoje a Lei Paulo Gustavo, é mais importante ainda o nosso trabalho quando a gente consegue trazer vocês, os artistas, para que vocês se beneficiem, sim, mas que mostrem cada um o talento que tem. Então, eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. Vereador Isaac, vou dar a sua palavra. Gente, boa noite a todos e a todas. Em nome do compositor Zé Luiz, quero cumprimentar aqui todos os artistas aqui de nossa cidade, os produtores culturais que estiveram aqui, as mulheres, os jovens, e dizer aqui que, como representação da Câmara Municipal, a gente está aqui participando e apoiando essa questão da Lei Paulo Gustavo, que é uma coisa bem importante para o município e importante também a participação de todos, porque não adiantava a Secretaria fazer um trabalho se não tiver a participação dos artistas para a questão dos recursos, porque o objetivo é fomentar a cultura local, o objetivo é fomentar os artistas locais, dando condições para que eles possam desenvolver seus projetos, né, de gravação de CD, de produções culturais, de produções de audiovisuais, enfim, produções de todas as formas aqui do município. Eu acho que não é tanto dinheiro, mas ele bem organizado, bem distribuído e bem aplicado, com certeza vai impulsionar, e no final nós vamos ter um resultado bem proveitoso aqui da questão da Lei Paulo Gustavo. Portanto, em nome da Câmara Municipal, quero aqui desejar uma boa reunião a todos. Importante, assim, ver todo mundo aqui participando e que com a participação popular que a gente pode trabalhar melhor e descentralizar os recursos, e é isso que é importante. Portanto, uma saudação, e lá na Câmara estamos à disposição para que a gente possa, qualquer coisa que possa aqui atender a comunidade, a lei, Paulo Gustavo, alguma coisa que precisar lá, os vereadores e a Câmara estão à disposição de tudo. Muito obrigado. Neste momento, eu passo a palavra para Alexandre Santos, o palestrante dessa noite, e também desfaço uma mesa, né, para que ele possa levar a sua palavra e dialogar conosco sobre a Lei Paulo Gustavo. Obrigado, boa noite a todos, todas. Fico muito honrado com a presença de cada um de vocês. E o encontro dessa noite é para a gente compreender melhor o que é e como funciona e vai funcionar no município a Lei Paulo Gustavo, e é também uma consulta pública. Por isso é importante as dúvidas, os questionamentos e as sugestões de vocês. Isso é importantíssimo para que o município possa construir
uma lei Paulo Gustavo de forma transparente, de forma que possa atender os anseios da classe artística e da classe cultural do município. Essas consultas públicas, esses encontros, que também são chamados de oitivas, eles são uma das coisas que todos os municípios, todos os entes federativos precisam fazer antes de determinar como os seus recursos serão utilizados. Portanto, essa parte aqui, a participação de cada um de vocês, é de fundamental importância para que a gente possa construir uma política pública no município de uma forma mais inclusiva e de uma forma mais participativa. É isso que o governo federal vem pregando, é isso que o governo federal quer que aconteça com as políticas públicas de todo o Brasil, e já está implementando isso de uma forma bastante incisiva, determinando inclusive esses encontros, para que essa construção possa ocorrer de forma coletiva. Então, esse momento é um momento que a gente deve contribuir. Então, a participação de cada um, com dúvida e com sugestões, é muito bem-vinda. Bom, a Lei Paulo Gustavo, eu acho que a maioria aqui já sabe quem foi Paulo Gustavo. Paulo Gustavo foi um artista que lutava também pela classe e que, devido à pandemia de Covid, perdeu a sua vida. E essa lei, ela é uma lei ainda emergencial, porque ela deveria ter ocorrido no ano passado, durante ainda o período da pandemia, mas devido à burocracia política, acabou não acontecendo, né? Então ela foi promulgada este ano e os recursos começam a ser repassados nos próximos meses para os municípios e para os estados. E aí, em homenagem ao Paulo Gustavo, foi criada essa lei, e essa lei emergencial. Veja bem, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já determinou que nós não estamos mais em situação emergencial de pandemia, mas essa lei, ela chega atrasada para a gente ainda como uma lei emergencial. Então ela vai ocorrer ainda como se fosse uma lei emergencial, e a gente sofreu algumas adaptações, a gente vai ver aqui, mas a gente precisa compreender isso também. Então, a maior introdução de recursos nos entes federativos. Sempre que eu falar aqui entes federativos, eu estou me referindo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que a lei vai utilizar esse termo entes federativos. Então, eu estou me referindo aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal. Então, é a maior injeção de recursos para a cultura feita nesse país. Para que a gente possa entender o passo a passo de como esse processo está acontecendo, ele está acontecendo da seguinte forma. Primeiro, a preparação dos estados e dos municípios, e esse nosso encontro de hoje, ele faz parte dessa preparação, né? A gente precisa ouvir, o município precisa ouvir vocês, para que a partir daí possa sugerir um plano de ação, para que esse plano de ação seja avaliado pelo Ministério da Cultura e seja dado retorno ao município. Se não tiver positivo, para arrumar o que falta. Se tiver positivo, o repasse do recurso. Então, primeiro a preparação do ente federativo, e nós estamos nesta etapa, que é o segundo passo, a manifestação do interesse de participar da lei. Porque o governo quer que todos os municípios e todos os estados participem. Mas a gente sabe que com a Lei Paulo Gustavo não foi assim. Aqui no Rio Grande do Norte, alguns municípios não aderiram e não receberam recursos. Pendências com esta ação que nós estamos fazendo no dia de hoje, a gente aqui, a Secretaria, a Prefeitura e vocês, a gente já está se preparando e dizendo que a gente quer acessar todo esse recurso. Porque vocês vão ver, ele pode ser acessado em parte ou completamente. Aí a manifestação do interesse é o segundo passo. E o que é essa adequação orçamentária? Essa adequação orçamentária, ela diz respeito tanto a como o município vai utilizar esses recursos, quanto a um encaminhamento para a Câmara dos Vereadores, para que esse recurso que está chegando
em forma de aditivo possa ser inserido dentro do orçamento anual do município. Basicamente, para a gente entender, é isso. E a regulamentação, né? Como essa regulamentação vai ocorrer? Vai ser através de editais? Vai ser feito através de repasse direto? Então tem que definir como isso vai ser feito. E a elaboração de instrumentos, tomada essa decisão, a elaboração de instrumentos para o repasse desses recursos, como, por exemplo, os editais. Eles são esses instrumentos que dão essa transparência e uma ampla concorrência para que os artistas e a classe cultural possa acessar esses recursos. Eu vou estar sempre me referindo a artistas e a classe cultural, porque, assim, nem todo mundo que faz parte da cultura é artista. A gente tem que compreender isso, né? Então, eu vou estar me referindo dessas duas formas. Então, a gente tem algumas manifestações culturais que não estão no campo da arte. Por isso que eu vou sempre me referir à classe artística e também à classe cultural. Às vezes as duas estão juntas, mas vou me referir dessa forma. Então essa lei, ela vai dispor todos esses recursos, 3.862 bilhões, e para o Rio Grande do Norte vai vir um recurso total de 43 milhões. E aí o governo do estado também está preparando esses editais, esse repasse de recursos para todo o Rio Grande do Norte. Alexandre, deixa eu compreender isso melhor. Então, além dos recursos que o município vai dispor através da Lei Paulo Gustavo, também tem recurso do estado? Também. O estado vai organizar os seus editais e quem participa do edital do município também pode participar do edital do estado. Por isso que vocês que lidam com a cultura precisam estar preparados para poder elaborar os seus projetos e encaminhar para concorrer a esses recursos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. O que acontece com as prefeituras e os estados que não acessarem esses recursos? Esses recursos eles voltam e eles vão ser repassados, redistribuídos para os municípios que manifestaram interesse e que querem receber essa sobra de recursos. Como aconteceu, talvez alguém aqui lembre, com o edital anterior da Lei Aldir Blanc. Então o Rio Grande do Norte também está preparando esse edital. Aí alguém pergunta, próximo ano é um ano eleitoral, como é que vai ficar? A própria lei já previu que se ocorrer algum problema de ordem jurídica, por ser um ano eleitoral, pode haver uma prorrogação, caso, por ser ano eleitoral, tenha algum impedimento na justiça. Então até isso a lei já previu, né? Para que não tenha problema. E qual é o nosso papel? O papel de cada um de nós nessa implementação? A gente precisa também ter uma preocupação que é de se organizar enquanto sociedade civil, porque uma das coisas que a Lei Paulo Gustavo pede dos municípios é que se organizem para poder entrar no Sistema Nacional de Cultura. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É um sistema, assim como existe o SUS, que os municípios aderem, fazem parte, os estados, a cultura também está se organizando nesse sentido. Então precisa criar o que eles chamam de CPF da cultura. É ter um Conselho Municipal de Cultura, né? É ter um Plano Municipal de Cultura, CPF, e um Fundo Municipal de Cultura. Então CPF por conta disso, das iniciais. Então o governo federal diz, olha, eu estou lhe repassando o dinheiro, mas vocês devem se organizar e criar isso para que passe a funcionar. Principalmente porque nos próximos 4 anos tem recursos já garantidos, né, da Lei Aldir Blanc, que vai vir para todos os municípios e todos os estados. E aí esse sistema estando funcionando, fica mais fácil de administrar, de gerir e de o governo ter certeza que está sendo feito todo o processo de uma forma bastante transparente, que a transparência ela é importantíssima na lida com os recursos públicos.
E hoje é uma oportunidade muito boa para cada um de nós compreender como é que isso funciona, né? E a minha presença aqui é nesse sentido, de tentar fazer com que vocês compreendam. Além disso, deve ter essa discussão e essa consulta, né, aos demais atores da sociedade civil sobre regulamentos, editais, chamamentos públicos, prêmios. A gente mais na frente, ao final dessa nossa discussão, vocês vão poder sugerir e a gente vai pegar essas suas sugestões, a Prefeitura e a Secretaria vai transformar isso nessa política pública, se em forma de edital, como é que vai fazer, vocês vão sugerir, não é? E a partir dessa sugestão, dentro do que a lei permite, vocês vão ser ouvidos, né, naquilo que você acha mais interessante fazer para utilizar esses recursos, né, dentro da medida do conhecimento, da arte e da cultura de cada um. E quais são as destinações possíveis? Eu peguei aqui algumas partes da lei detalhada para vocês compreenderem, né? Eu já falei que os recursos vão ser divididos entre o audiovisual e as demais manifestações culturais. Audiovisual 70% e as demais 30%. Então o artigo 5º detalha que essa quantia aí, de 12.797 milhões, vão ser destinados exclusivamente para o audiovisual. Mas a própria lei já determina, dentro do audiovisual, como esses recursos vão ser divididos. Imagine que esses recursos divididos para o Brasil todo, vai ocorrer também essa mesma divisão nos recursos que o seu município vai receber, que Pendências vai receber. Então, uma parte, que é esse inciso 1 aqui, esse inciso 1, uma parte vai ser para ações de apoio à produção audiovisual, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, ou seja, apoio à produção significa produção de curta-metragem, produção de videoclipe, produção de vídeos, de pocket shows para quem é artista, fazer um show curto, né? Qualquer coisa que se enquadre dentro de produção audiovisual vai caber aqui dentro. Alexandre, um vídeo que eu vou fazer uma live pela internet, entra como produção audiovisual? Não, ele não entra nesse sentido como produção audiovisual, a não ser que você formate ele como, do jeito que você faz um disco do seu show, eu vou gravar um vídeo do meu show compacto para divulgar na internet. Aí você preparou, você gravou, você não fez uma transmissão direta pela internet, porque isso era muito possível quando a gente estava na pandemia, que a gente não podia se ver, não podia se encontrar, né? E segundo, o inciso segundo, para ações de apoio à reforma e restauro e manutenção de sala de cinema. A gente sabe que o município aqui não tem sala de cinema, não é? Mas prevê também a possibilidade de cinema itinerante, de cinema de rua, e mesmo que essa sala não exista, o cinema itinerante ou cinema de rua é uma sala que pode estar ocorrendo em diversos espaços, em diversos locais. Existe essa possibilidade da utilização de recursos no inciso 2º para isso. O inciso 3º, para ações que são necessárias de capacitação, de formação e de qualificação no audiovisual. E para isso, o município já está contratando os nossos serviços para oferecer 2 oficinas de audiovisual para quem é de outra área cultural, de outra arte e que quer acessar esses 70% e não sabe como fazer. Nós vamos oferecer, o município está oferecendo através da Secretaria de Cultura, 2 oficinas de audiovisual, 2 oficinas de elaboração de projetos culturais para ajudar, vocês terem essa ajuda para elaborar o projeto de vocês, e uma oficina também de fotografia. Então, independente da utilização desses recursos nos projetos de vocês de formação, o município já está provendo vocês
das oficinas necessárias para que vocês possam minimamente se capacitar e acessar não só os recursos do município, mas o recurso que a gente já sabe que está certo do Estado, para esta mesma lei, Paulo Gustavo, e outros recursos de outros editais que vão surgir aí, para que você não dependa só dos recursos do município e possa também acessar recursos do governo federal, do Estado, ou até de alguma organização privada que anualmente elabora esses editais. Então, são oficinas importantes, não percam a oportunidade quando começar a anunciar, se matricule e participe, porque o seu futuro como artista ou como fazedor de cultura depende muito disso. E um quarto inciso, esse eu coloquei em vermelho, ele não se aplica aos municípios. Somente os estados que vão receber recursos para esse inciso 4, porque eles dizem respeito diretamente a empresas que trabalham com audiovisual. E isso ficou a cargo dos estados repassar esses recursos. Já o artigo 8, a gente está falando do artigo 6, o artigo 8 trata dos recursos que vão ser distribuídos às demais manifestações culturais. Alguém lembra corresponde a quanto por cento que eu falei? As demais manifestações? Justamente, 30%. Então, esses 30% vai ser para apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária. Isso amplia muito a possibilidade, porque aí vai caber feiras, vai caber o artesanato, aí vai caber a dança, vai caber todas as manifestações culturais, menos o audiovisual, porque neste caso já tem um recurso garantido separado, tá? Apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, ou seja, você pode já ter uma atividade acontecendo, já ter tido financiamento de algum local e pedir uma complementação aqui à Lei Paulo Gustavo. É possível fazer isso também, você complementar. Por exemplo, você está realizando uma peça, você já tem apoio para o figurino, mas você quer fazer com que essa peça circule, ocorra em alguns lugares. Você pode pedir esse complemento para a Lei Paulo Gustavo através do edital. Inclusive, algumas atividades que possam ser transmitidas pela internet. Lá dentro do audiovisual, a transmissão pela internet, ela não é bem-vinda, por quê? Porque a produção audiovisual, ela já tem os formatos definidos, onde não consta essa transmissão pela internet. Mas aqui, você pode, se tiver alguma transmissão pela internet, pode colocar nesses 30%, sem problema nenhum, porque está previsto, porque a lei é emergencial e seria numa situação de pandemia. E terceiro, ao desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, o famoso MEI, de microempresas e pequenas empresas, cooperativas, também podem participar. Então, se você não tem o MEI, que é microempreendedor individual, se você não é pessoa jurídica, se não é empresa, se a associação não é registrada, né, não tem um CNPJ, você pode participar como pessoa física, pode participar como coletivo, e aí quando for como coletivo tem que ter anuência. O que é anuência? Tem que ter assinatura das outras pessoas do grupo, dizendo que você está autorizado a ser o representante naquele projeto. É dessa forma que acontece. Quando falar anuência, é a autorização das demais pessoas do grupo, sempre que falar anuência do grupo ou do coletivo. Então você pode participar como pessoa física ou como pessoa jurídica, sem problema nenhum. Alexandre, porque Pendências recebeu um determinado valor, Macau recebeu outro, não é tudo município? Por que não recebeu tudo igual? Porque houve uma conta que o governo federal fez para considerar como ia fazer a divisão desse recurso. E como foi? 50% foi destinado aos estados e ao Distrito Federal, e desses 50% que vieram para os estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte, 20% foi de acordo com o Fundo de Participação do Estado, né? O município não solicitar
a participação nessa lei, ele não vai receber recurso nenhum. Só para que vocês saibam. Então é muito importante nesse momento fazer esse diagnóstico, saber como é que está. E para isso a Secretaria lançou um formulário que está lá no site da Prefeitura. É importantíssimo que vocês acessem, não precisa ser agora, acessem amanhã, acessem depois. Enfim, é importantíssimo que vocês façam esse acesso e que vocês respondam a esse formulário, porque esse formulário vai ser importante para dar esse indicativo. Esse formulário já faz um tempinho que está lá. Quando é o período que o pessoal da Secretaria e da Prefeitura vai pegar esses dados, junto com o resultado dessa reunião, e vai entrar lá no sistema para poder manifestar o interesse em participar desses recursos. Ok? O plano de ação vai ser elaborado com essas informações. E você pode e deve participar. É importante participar. Então, o segundo passo é essa manifestação de interesse, tá? E é importantíssimo, já falei para vocês. Existe uma plataforma chamada Transferigov, que é as transferências que o governo faz para os municípios e para os estados, e essa plataforma que vai ser usada para essa solicitação. Isso é um trabalho feito pela Secretaria e eles sabem como fazer esse serviço. É só para que vocês saibam como é que isso vai acontecer. Ok. Como seria esse plano de ação? Eles vão colocar os dados básicos do município, esses dados bancários também, vão ter que fazer uma justificativa, os valores já estão determinados lá, as metas que devem alcançar. Então, não é obrigatório que o plano de ação contenha todos os incisos. Ele já está lá de uma forma fácil de ser preenchido, não é atividade de vocês. É só para que vocês saibam que esse plano de ação precisa ser enviado depois dessa reunião e do resultado da consulta lá no site. Tá? Essa adequação orçamentária, isso aí é importante, porque essa etapa, ela diz respeito a um crédito extraordinário que o município está recebendo, né? E até o final do ano, no máximo até o final do ano, a Câmara de Vereadores tem que fazer essa alteração na LOA, que é de pegar esse recurso e de fazer lá a colocação desse recurso extraordinário. Isso é muito simples de ser feito também, mas é um passo burocrático que vai ter que ocorrer antes do lançamento do edital. Então, quando esse recurso vier para o município, a primeira coisa que vai acontecer é alterar essa lei do município, né, o orçamento anual do município, e após essa alteração, o dinheiro já está à disposição para poder ser colocado através do edital. Então, isso faz parte da regulamentação, ok? E aí, próximo passo, que é importantíssimo, é a elaboração dos editais, né? Então, esses editais, ele vai ser um chamamento público, ele pode ser em forma de prêmio. Qual é a diferença de prêmio? Prêmio geralmente é para um trabalho que já foi feito ou está sendo feito no município, é um reconhecimento. Você não tem que entregar nada de produto para desenvolver, não. Você vai receber pelo seu reconhecimento. É muito comum os mestres de cultura receberem prêmio, porque é uma forma de reconhecer o trabalho que ele já realizou. Ou outras formas de seleção simplificadas. Então, são duas linhas básicas: apoio ao audiovisual e apoio às demais manifestações artísticas. Ok. Então, os municípios vão executar, né, esse artigo 6, que é o artigo que diz respeito ao audiovisual. O 6 é do audiovisual e o 8 é das demais manifestações. Então, apoio às produções audiovisuais de forma exclusiva, apoio a restauro, manutenção e funcionamento de sala de cinema, capacitação e formação, e apoio a micro e pequenas empresas, que isso não diz respeito ao município. Estou só já fazendo uma recapitulação do que a gente viu. Então, todos esses projetos, vocês vão receber os recursos para executar os projetos e vão precisar fazer uma contrapartida social.
O que é uma contrapartida social? Vocês devem, por exemplo, vocês estão recebendo dinheiro público para realizar, então vocês devem, quem vai produzir um livro deve destinar um percentual, pelo menos 20%, para distribuição gratuita. Quem vai fazer um espetáculo de teatro e de dança tem que prever apresentações gratuitas em escolas, em comunidades carentes. Isso é a contrapartida social. Então, qualquer produto cultural que seja produzido com essa lei, você tem que oferecer uma contrapartida social. Em caso de sala de cinema, não se aplica aqui, né? Em caso de premiações ou reconhecimento a personalidades ou iniciativas, a realização da contrapartida não é obrigatória. Ela só não é obrigatória quando for prêmio, porque o prêmio é um reconhecimento pelo que você fez ou está fazendo. Então você não precisa fazer mais nada, você está recebendo como forma de reconhecimento. Outra informação importantíssima é a questão que muita gente foi pega de surpresa da Aldir Blanc, que é a questão da retenção de impostos, imposto de renda. Quem for fazer o curso conosco de elaboração de projetos culturais, vou ensinar direitinho como fazer o cálculo para não errar. A Receita Federal tem ferramenta que facilita isso demais. Então é muito fácil fazer esse cálculo, né, e compreender, fazer esse cálculo. Como a gente não está acostumado, parece muito difícil. Ou seja, todo o dinheiro que a gente recebe, acima de determinado valor, a gente precisa pagar imposto. Os municípios vão assegurar estímulo à participação e protagonismo de mulheres. Mulheres vão ter prioridade no edital. Negros vão ter prioridades no edital. Indígenas vão ter prioridade. Povos tradicionais, populações nômades, pessoal do circo, cigano, são populações nômades, né, que vivem se deslocando. Pessoas do segmento LGBTQIA+, vão ter prioridades. Pessoas portadores de deficientes físicos, pessoas com deficiência, o termo certo é esse, e outras minorias. Todas essas pessoas vão ter prioridades. Já adianto que a prioridade, por exemplo, de negros é de 20% dos projetos aprovados, e de indígenas é de 10%. Então você já tem 30% aí de prioridade dentro do edital. E se não for preenchido com negros e indígenas, tem que ser preenchido com outras minorias. Então, pelo menos 30% do edital de todos os municípios dos estados vão vir. Por que isso? Porque é uma forma de melhor distribuir os recursos e fazer com que chegue a pessoas que, na maioria das vezes, nunca tiveram acesso a esses recursos. E o único caso em que você... Alexandre, eu não prestei conta ainda, eu espero que não tenha um caso desse aqui, vocês têm? Não prestei conta ainda da Aldir Blanc, eu posso participar? Pode, porque até o final de julho ainda está aberto o período de prestação de contas da Aldir Blanc. Se tem alguém aqui nessa situação, então preste, regularize, preste as contas direitinho, para não ter problema futuro, porque agora não está tendo nessa lei Paulo Gustavo, mas possivelmente você vai ter na outra lei lá, Aldir Blanc, que é uma continuidade dessa que foi realizada. Então, somente aqueles espaços que receberam recursos e ainda estão executando esses recursos é que não podem acessar isso aqui, porque você tem recurso da outra lei em execução, mas não é o caso de ninguém aqui, eu já chequei, não tem ninguém aqui nessa situação. Um dos problemas da lei Aldir Blanc era ter pessoas no município e nos estados que pudessem dar conta dessa demanda extra, além das demandas que as secretarias têm. Então, os estados e os municípios e o Distrito Federal, eles podem utilizar 5% desses recursos para operacionalizar a lei, para contratar ferramentas digitais de mapeamento, para promover oficinas e minicursos, muito obrigado, para fazer análise de propostas, porque em alguns casos você tem um conselho no município e o conselho é formado por artistas, e os artistas não podem estar participando, mandando o seu projeto e ao mesmo tempo analisando o projeto. Então, pode-se contratar pessoas de fora para fazer isso, fazer análise das propostas.
suporte e acompanhamento, consultoria, auditoria, externo, estudo técnico, tudo isso é previsto, desde que não se utilize mais do que 5% desse recurso para isso. O município pode fazer isso. Como o município também pode destinar, já que não tem nenhuma sala de cinema, se tiver no município alguma sala que possa ser adaptada para ser usada como sala de cinema, o município pode usar esse recurso. Tanto se pertencer ao município ou se for de alguma associação, esse recurso pode ser utilizado para isso, ou para cinema itinerante, ou para cinema de rua. Olha só, isso aqui diz muito respeito a cada um de nós, aqui de dependência, no caso de vocês. Esses são os recursos que vão ser destinados ao município de dependência, e esses são os incisos do artigo 6 e 8º, que determina qual o valor de cada um desses incisos. É importante que vocês compreendam isso. Então vamos prestar atenção. Apoio a produções audiovisuais. Vão ser destinados R$ 84.435,38. Quem definiu isso? O governo federal. A lei Paulo Gustavo já traz tudo isso definido. Então o município vai manifestar interesse por cada um desses recursos, vai receber. E aí, olha só, a gente já está vendo de cara aqui que onde tem mais recursos é apoio a produções audiovisuais. Então vamos propor produções audiovisuais. Porque não pode haver remanejamento de recursos, por exemplo, desse artigo 1º, 2º e 3º para o 8º, não pode. O que é de audiovisual tem que ser usado em audiovisual. Pode até haver remanejamento aqui, no inciso 1º, no 2º e no 3º do 6º artigo. Mas entre o 8º e o 6º, a lei veda isso. Então, apoio a produções audiovisuais, a demanda maior está aí. Apoio à sala de cinema, esse recurso aí, 19.307. Capacitação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, 9.694, é pouco recurso. E a Secretaria entende que é tão pouco recurso que ela já está se antecipando, né? E trazendo eu e a MEIS aqui para oferecer a vocês, por isso a nossa presença aqui, para oferecer oficinas de audiovisual, para que vocês tenham condições de encaminhar projetos para cá e também para o Estado, e de elaboração de projetos culturais, para que vocês possam elaborar os seus projetos, não só aqui para o município, mas também os editais externos ao município, do Estado e do Governo Federal, que com essa reestruturação e o retorno do Ministério da Cultura, as políticas culturais elas vão ocorrer com a frequência maior através de editais, né? Como já ocorreu no passado, vai voltar a ocorrer, né? Isso já está sinalizado pelo Ministério da Cultura. Inclusive, o escritório do Rio Grande do Norte do Ministério da Cultura já está funcionando, com 3 funcionários, que não tinha, né? Porque tinha acabado o Ministério, naturalmente não era para ter. Mas agora que o Ministério retornou, mais uma vez obrigado, então já existe esse apoio também do Ministério da Cultura aqui. Apoio às demais áreas da cultura, R$ 45.949,76 centavos, totalizando R$ 159.347,43. Lembrando que o município provavelmente vai fazer uso de 5% desse recurso para operacionar, para poder organizar tudo isso. Então esse 5% vai ser tirado de onde, Alexandre? Pode ser tirado de qualquer um desses incisos, ou pode ser tirado de todos eles, desde que não ultrapasse 5% no total dos recursos. Então é importantíssimo vocês perceberem, projetos audiovisuais precisam ser elaborados porque a maioria dos recursos estão aí. Como eu posso fazer isso? Alexandre, eu tenho, sei lá, eu tenho um grupo musical, eu toco música. Aí você pode fazer esse pocket show, gravar esse show para colocar na internet. Você pode gravar essas músicas separadas, né, do show para colocar também lá no seu site da internet. Produtos audiovisuais. Você pode fazer um videoclipe,
Você pode fazer um documentário sobre a banda, enfim, estou tratando, por exemplo, de música. Mas isso pode ocorrer também com teatro, com a dança, o artesanato. Você trabalha com artesanato, é possível fazer alguma coisa com artesanato? É possível. É possível fazer um documentário falando sobre essa arte, sobre como é que se faz, explicando, mostrando como é que vai lá no mato retirar o cipó para fazer o cesto. É possível transformar tudo isso num produto audiovisual, né? E aí na oficina de audiovisual a gente vai explicar direitinho como é que vocês podem fazer isso na prática, né? Então isso é importantíssimo. Não percam essa oportunidade, porque são vagas limitadas, vocês vai dar para todo mundo participar, mas o interesse é que todo mundo participe. E o mais legal, na oficina de elaboração de projetos culturais, além da oficina, vocês vão ter uma consultoria que vão poder acompanhar o desenvolvimento do seu projeto para tirar as suas dúvidas e lhe ajudar no que precisar, inclusive na prestação de contas. Ou seja, eu posso dizer isso com certeza. Provavelmente poucos municípios do Rio Grande do Norte vão ter essa ajuda que vocês estão tendo aqui. Porque o município, vocês sabem disso, sabem o interesse do município na cultura. Vocês sabem que o município de vocês são referência aqui na região e no estado em relação à cultura. E cada vez mais esse investimento ele cresce. Mas para ele continuar crescendo é preciso que esse crescimento não seja só do interesse da secretaria, seja do interesse individual de cada um de vocês, para que vocês possam crescer também, para que mais na frente vocês nem dependam mais dos recursos daqui, se for o caso, porque vocês já podem estar lá no outro patamar, já buscando outros recursos de outras fontes, né, de fontes externas ao município, o que vai ser muito bom, porque tudo isso vai contribuir com o desenvolvimento, né? Então, se tiver alguma dúvida, daqui a pouco a gente abre para dúvida e para sugestões, tá? Como vai ser feita essa prestação de conta? Essa é uma pergunta interessante. E essa é uma coisa que preocupa também muita gente, é a questão da prestação de contas. Mas eu já posso adiantar para vocês que você só precisa se preocupar se você não tiver cuidado quando você for realizar o seu projeto. Porque, naturalmente, quando você faz o seu orçamento, é igual a casa da gente. A gente não pode gastar mais do que a gente vai receber por mês, porque senão vai faltar. A gente sabe, quem é pai de família, mãe de família sabe, quem não é, que vive em casa, sabe que todo mês tem que pagar água, luz, né? Quem paga escola de criança tem que pagar a escola de criança, tem a parte da alimentação, a saúde ali, se der para fazer alguma reserva, é bom ter, nem que seja para comprar um remédio. Então, quando você faz um orçamento do projeto, você determina tudo que você vai utilizar. E é bom que você utilize dentro daquilo que você planejou. Se você fizer isso, não precisa se preocupar. Vai dar tudo certo no final, porque tudo foi executado conforme você planejou, né? E aí planejar é importante para você poder executar com segurança. Então, a prestação de contas. Os estados, o Distrito Federal, os municípios prestam conta com a União, o Ministério da Cultura, que é o representante do governo federal lá. Então, os municípios, o estado, o Distrito Federal presta conta com a União. Vocês, quem acessar esses recursos, em qualquer parte do Brasil, vai prestar conta com os municípios e com os estados. Então, você vai prestar conta com a prefeitura, né? Dos recursos que você recebeu. Como pode ser feita? Tem diversas formas, né? O decreto 11.453 de 2023, ele aponta algumas possibilidades de prestação de conta mais simplificada, mas isso naturalmente passa pela parte do município, que vai analisar como é a forma mais segura de ser feita para não ter problema na prestação de conta. O jurídico do município vai analisar, mas ela pode ser prestação de informação em loco. O que é isso? Vou dar um exemplo. Você recebeu um recurso para fazer uma reforma, para transformar, sei lá, uma associação cultural lá, um espaço numa sala de cinema. Então, o pessoal da prefeitura e da secretaria pode ir lá ver se isso foi feito. Foi feito, tranquilo.
Então, assina, existe um protocolo, existe documentação, está assinado, está comprovado que você prestou conta. É uma forma. Uma segunda forma, informação em relatório de execução do projeto. Aí você diz, olha, o recurso foi utilizado, nós fizemos isso, isso e isso. Quem tem produto já está prestando conta com o produto. Se eu fiz a peça de teatro, a peça já é a prestação de conta. Não é? Se eu organizei lá o festival de dança, beleza, está organizado, então prestado conta. Está aqui, eu fiz, tudo bem. E a terceira forma é prestação de informação em relatório de execução financeira. Se você foi prestar conta em loco, e eu chego lá, vi que a reforma não foi feita, que o recurso não foi utilizado como diz, aí eu posso pedir um relatório de execução financeira. Esse dinheiro, ele foi pago para quem? Me deu um recibo, me deu uma nota fiscal. Por quê? Porque você não prestou conta que você ia utilizar. Então, o pessoal da secretaria pode pedir isso. Então, é bom ter em todos os casos, mesmo que você não utilize, para a sua segurança. Se esse relatório de execução do objeto, eu recebi o dinheiro para comprar material para quadrilha, e esse material não foi comprado, a prefeitura vai dizer, através da secretaria, eu quero que você me dê um relatório de execução financeira. Quem recebeu, quanto recebeu, o que é que foi comprado, me comprove isso. Ou seja, é possível fazer isso se você não prestar conta de forma... Porque normalmente isso já é solicitado, mas nesse caso da lei emergencial não está sendo solicitado. Só vai ser solicitado se você não fizer um bom uso do seu recurso. E a sua prestação de conta simplificada der problema. Aí vai pedir uma coisa mais profunda. Então, muito cuidado com isso. Tá certo? E nesse caso da prestação de informação em loco, vai depender das condições da Secretaria de Cultura, dos agentes públicos, de ter essas pessoas para poder fazer esse serviço. Porque não é só chegar lá e olhar, não. Tem que preencher documento, relatório, para esse relatório junto com a prestação de conta do município. Então, como vocês vão ter uma alegria muito grande em receber os recursos, tenha essa responsabilidade em prestar conta, em fazer o bom uso e prestar conta desses recursos. Porque isso fazendo vai ser ótimo para você, vai ser ótimo para o seu projeto, vai ser ótimo para o município. Porque o município vai prestar conta dependendo da prestação de contas de cada um de vocês. Se der problema com um de vocês, dá problema na prestação de contas do município. Pode ter certeza disso. Então, se alguém da Lei Aldir Blanc ainda não prestou contas, a prestação de contas do município não está ok. Você vê como é importante o de cada um para todo mundo. A Lei Paulo Gustavo também traz alguns pontos importantes sobre a questão de acessibilidade. São ações afirmativas, acessibilidade e transparência na implementação da lei. E o que é a transparência? A gente começa a transparência aqui, dizendo como tudo vai funcionar, ouvindo cada um de vocês. Esse dinheiro, ele vai vir via conta do Banco do Brasil. A prefeitura não vai pegar nem um centavo, vai transferir para vocês, vocês vão fazer a prestação de conta, tudo está lá. A qualquer momento o governo federal pode saber se foi recebido, se foi repassado, se está sendo utilizado, tudo isso é possível, né? Então os projetos e iniciativas que vai concorrer aos recursos da LPG, da Lei Paulo Gustavo, tem que oferecer medida de acessibilidade física. O que é acessibilidade física? Se eu for fazer um show aqui, eu tenho que saber se alguém que vier com uma cadeira de roda tem condições de vir para cá. Então, aí existe a acessibilidade atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? Se eu faço um evento aqui e peço para vocês virem com roupa social, nem todo mundo pode ter roupa social. Você é discriminado porque não tem roupa, não fazer parte. Então, você não tem acesso ao local por conta da atitude de quem está organizando. Isso é acessibilidade atitudinal. E acessibilidade comunicacional diz respeito à questão de, se eu tenho um grupo de surdos no município
e eles não têm acesso a essas atividades culturais, não conseguem compreender, porque a linguagem deles é Libras. Então eu preciso, ali de repente no meu espetáculo ou no meu filme, no filme é obrigatório, ter essa tradução de Libras para que esse público possa ter esse acesso também. Então são essas formas de acessibilidade. As ações afirmativas, que diz respeito a essa questão de inclusão, também está prevista, e principalmente a transparência, né? A transparência do ente federativo, do município, e a transparência de vocês também na utilização desses recursos. Vamos abrir agora o espaço para sugestões e para dúvidas. Muito obrigado. Bom, gente, a bela explanação aqui, né, do professor Alexandre. E nesse momento a gente abre para dúvida. Nós vamos ter vários momentos ainda como esse. Uma das coisas mais importantes que nós identificamos na Lei Aldir Blanc é a questão da capacitação, da formação, né, para os artistas das oficinas de elaboração de projetos, para que a empresa está sendo contratada para justamente fazer esse trabalho, organizar as oficinas, orientar vocês a fazer esses projetos. E o nosso desafio é agora a elaboração dos projetos, porque o dinheiro já chegou, né? Então, tão sonhada essa área, né? Nós acessamos o recurso nessa área, e aqui a gente vai abrir para o público, para dúvidas que vocês tenham em relação à questão do acesso ao recurso da lei. Quem não é cadastrado ainda na Secretaria de Cultura, compareça à Secretaria, faça seu cadastro. Vocês podem fazer pelo Pendências Digital, acessem, né, porque é importante nós termos esse cadastro. E em breve nós vamos estar lançando os editais. Mas para a gente lançar o edital, nós combinamos com o Alexandre de deixar a consulta pública aberta, né? Tem um questionário que ainda não foi acessado, a gente vai estar divulgando, vai estar passando nos grupos para que vocês respondam esse questionário, para a gente identificar música, dança, teatro, né? Todas as formas de cultura do nosso município, para que a gente possa, porque a escuta a vocês, essa documentação, essa reunião de informações deve refletir o edital. Então, vamos deixar aqui a palavra facultada. Se algum artista também quiser levar uma fala, seria muito importante em relação à Lei Paulo Gustavo, que está sendo discutido hoje no nosso município. E terá que usar o microfone porque está sendo gravado. Essa reunião vai estar sendo disponibilizada, né, no nosso canal do YouTube, da Secretaria de Cultura. A palavra está facultada. Samanta, mulher, você está tão caladinha aí. Eu tenho duas dúvidas, né? Usa o microfone, por favor. Vem por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. A mesma pessoa que fizer o projeto, ela pode concorrer no município e no estado, ou só no município ou só no estado? É uma boa pergunta. Você pode concorrer no estado e no município, mas você não pode concorrer no estado e no município com o mesmo projeto.
Se você recebeu o recurso do município, você não pode concorrer com ele no Estado, porque o seu projeto já foi contemplado. Mas você pode concorrer no Estado com outro projeto, ou pode até ser possível haver, a lei permite isso, que haja uma suplementação. Ou seja, o seu projeto pode ser um projeto que tem desdobramento e uma parte dele pode ocorrer no município. Por exemplo, você trabalha em que área cultural? Desenvolve que tipo de trabalho? Pronto, você é produtor cultural. Você preparou um espetáculo. Produtora cultural, desculpe. Você é produtora cultural, desenvolveu um espetáculo para o município. Aí você aprovou no município e vai realizar no município. Você já pediu para poder realizar o seu projeto no município. Mas você vai dizer, não, eu estou querendo circular por cidades da região. Então eu vou fazer um projeto de circulação do espetáculo, que eu já aprovei no município, para a circulação ocorrer. Então, é um desdobramento do projeto, não é o mesmo projeto, você vai pedir o recurso para as mesmas coisas, mas você pode, né? E dependendo da outra vez lá no Estado, cada pessoa podia aprovar até mais de um projeto no Estado. No município provavelmente talvez não seja possível, devido aos recursos que são poucos, mas no Estado eles permitem também isso, viu? Boa sorte. A outra pergunta é a questão do dinheiro, a questão financeira. Você já tem mais ou menos uma noção de quanto vai ser para cada projeto, por exemplo, o projeto tal, que pelo que eu entendi vai ser 70% para um, 30% para outro. Aí, dentro desses 70% e desses 30%, já tem alguma noção de quanto vai ser para cada projeto, ou não, ou só depois? A secretaria só vai ter condições de poder calcular e ver isso depois de fazer essa consulta a vocês. Não tem como saber, né? E vai depender muito também da demanda, porque depende muito da demanda. Se você tem poucos projetos, né, e você tem uma demanda pequena, você pode ter um valor mais alto. E se você tem uma demanda maior, naturalmente os valores seriam mais baixos. Como isso vai ser organizado ainda não está definido. A definição vai partir a partir do que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, o que você sugere? Sugira alguma coisa que poderia ser feita? Essa sugestão é tão importante quanto a sua dúvida, porque a partir dessa sua sugestão, essa é uma reunião de consulta e de escuta de vocês. Então você vai dizer, olha, já teve... De repente assim não é legal, por que não faz dessa forma? Faz parte do processo de escuta, né? Essas dúvidas, essas sugestões estão sendo anotadas aqui para o Zelito, justamente para depois isso ser transformado, provavelmente no edital, né? Porque a gente sabe que tem valores que às vezes não dá para realizar determinada atividade. Mas ao mesmo tempo você não pode ter um projeto com valor alto e deixar de atender uma série de outras pessoas que vão ficar de fora. Então, o desafio da Secretaria é fazer essa equalização, essa divisão, de uma forma que atenda o máximo, né, da melhor forma possível. Aí eu queria que você agora sugerisse alguma coisa. Bom, como eu sou uma mulher trans, né, e a gente temos muita dificuldade, né, no lado profissional, no lado para trabalhar, porque ainda existe muito preconceito, e eu iniciei homossexual fazendo show transformista, não deixa de ser um artista, né? E nós temos muitos homossexuais aqui, nós temos pessoas que fazem show, que se transformam e que tem outra profissão, que nós podemos resgatar esse tipo de trabalho, esse trabalho artista, né? Na qual tivesse um incentivo ou algo que tivesse no nosso município. Além disso, muitos homossexuais que são discriminados, não têm uma profissão, poderia ter uma profissão daí, ganhar o seu dinheiro, e é um show artístico, né? Inclusive agora na Rede Globo, a Glória Pérez resgatou isso que estava muito esquecido. Posso sugerir isso? Total apoio. Inclusive tem um grupo organizado aqui no município, né? Documentário, isso que você está falando da performance. A performance é uma criação artística, envolve dança, envolve uma série de coisas. Então, o que eu tenho para sugerir
sugerir para esse grupo, de forma geral, LGBTQIA+, do município, é que vão lá, entrem no site da prefeitura e preencham. Quanto mais a secretaria souber que tem pessoas precisando acessar, mais recursos vão ser destinados. Por quê? Porque de cara já precisa ter cota dentro. Vocês já têm que ter recurso garantido. Ou seja, não vai ocorrer o fato de nenhum de vocês não ter recurso nenhum, porque tem cota, está previsto, vai ter que ter. Então, quanto mais vocês demandarem lá, preencherem, botar de seus dados, preencher, sugerir, melhor vai ser organizado, porque a prefeitura está sensível, a secretaria está sensível e a lei, quem organizou a lei já foi muito sensível, inclusive, em saber que esses grupos precisam ter acesso a esses recursos, porque ao longo dos anos a dificuldade foi muito grande de acessar. Então, mesmo sendo pouco recurso, precisa. E não são só vocês, é a comunidade quilombola, são outros grupos, o pessoal de terreiro também, que também é cultura, a gente precisa compreender isso. E tudo isso está previsto, né? Existem essas possibilidades. Muito boa participação, muito boa sugestão. Mais gente. Boa noite a todos. Eu, como representante e responsável por um dos maiores e mais jovens grupos cultural da cidade, que é a Filarmônica Flor de Cactos, também ao lado da Junina Tradição, hoje boa parte do nosso grupo é formado por jovens e por muitos também menores de idade. Então, a minha dúvida é se existe no regulamento, não sei se a brecha é uma palavra correta, sobre o menor de idade poder fazer um projeto individual, se existe a possibilidade, o pai, por exemplo, o pai não é um agente cultural, mas o filho tem como provar que o filho tem como o pai, não sendo um agente cultural, ser responsável pelo filho, do projeto ser do filho menor de idade. E é isso, a principal dúvida é essa. Quem escreve o projeto, em nome de quem o projeto é escrito, é utilizada a terminologia proponente. Quem propõe o projeto. Então, o proponente é quem propõe o projeto. Se um pai propor, o projeto é do pai, ele não é do filho. Muito embora o filho possa fazer parte, né? Mas aí eu entendo que o filho está envolvido numa atividade cultural e o pai muitas vezes não, né? Então, esses projetos eles podem ser coletivos no sentido de que tem algumas pessoas maiores de idade dentro da Filarmônica além de você, com certeza. Então essas pessoas elas podem ser proponentes em nome de um grupo de 2, de 3, de 4. Você pode juntar e propor. Por quê? Porque vocês fazem parte do mesmo grupo. Aí essas pessoas vão dar a anuência, dizer que estão ali representando. Mas menor de idade não pode, né? Juridicamente não pode acessar esses recursos. Tem que ter um responsável, né? E o responsável, por exemplo, vocês como Filarmônica provavelmente vão mandar um projeto, pelo menos, que é o coletivo. Mas não impede de ter outros projetos ligados à música, ligado desde que tenha uma pessoa do grupo, maior de idade, que possa estar representando e se responsabilizando juridicamente. A questão é que o menor de idade não pode se responsabilizar juridicamente, por isso que ele não pode receber esse recurso. E colocar, por exemplo, o pai passa a ser o proponente. Aí o pai às vezes não tem ligação nenhuma com cultura. Na hora de fazer a análise, ele vai ter que dizer o envolvimento com cultura, né? Às vezes, não sei se aqui vai solicitar portfólio ainda, se vai solicitar ou não vai solicitar. Então o portfólio é aquilo que ele já fez e às vezes o pai não vai ter feito nada. Isso vai pontuar, a gente vai ver que o pai não tem muito envolvimento com cultura. Então a forma, eu acho que tem que ser essa, de você pode mandar mais de um projeto, né? Quantos vai ser aprovado, pode ter aprovado, isso vai ser definido ainda, vai depender do que vocês demandarem, mas pode ser feito dessa forma.
pessoas maiores de idade do grupo, além de você outra pessoa, pode se reunir, fazer um projeto ali e dizer quem está envolvido naquele projeto. Pode botar o nome. Aí, se tiver o nome deles, eles vão assinar a anuência. Até porque essas pessoas de menor de idade que estão participando da Filarmônica, a gente compreende que elas já estão na atividade e estão com o consentimento dos pais, senão não estariam. Isso aí já é implícito, todo mundo já sabe, né? Se fosse um edital nacional, talvez tivesse problema. Mas no município, que todo mundo conhece todo mundo, sabe o nome dos familiares, sabe quem é quem, sabe o trabalho que vocês realizam, isso não vai ser problema não. A saída é essa daí, viu? Mas pense em documentário para contar história, pense em produto audiovisual para vocês, porque é aquela parte maior do recurso, precisa ser acessado. Mais alguém? Mais alguém para sugerir? Não, eu só queria fazer aqui uma primeira pergunta no sentido da prestação de conta. Porque o mais difícil, acessar recursos às vezes é mais fácil. Mas aí quando for na hora de prestar conta, é meio complicado, a gente tem que estar organizado para fazer isso, porque senão você fica na do cliente e você pode prejudicar todos os outros colegas que querem trabalhar, os outros artistas. Aí a questão é, aquelas 3 formas de prestação de conta, aí no caso eu perguntaria, precisa ter certidões negativas de cada um ou não? Aí você responde. Outra coisa, como sugestão, eu acho que a forma mais democrática seria você fazer edital. Através de editais, seria a forma mais democrática, por quê? Porque prêmio, às vezes a gente pode ser muito subjetivo, querer dar um prêmio a alguém que, às vezes a gente olha assim, mas eu acho que o melhor mesmo seria o quê? A confecção de editais públicos, porque aí é uma coisa muito transparente, a gente vai saber quem é que realmente está dentro daquele projeto, vai estar aberto para todo mundo, e cada grupo, cada artista, cada produtor cultural, dentro das áreas aí que foi citado, de audiovisual, do geral, do artesanato, vamos se cadastrar, inclusive vai ter oportunidade de participar de oficinas, tanto de audiovisual como da questão de confecção de projetos, e aí vão ter oportunidade de construir, também porque também não é muito fácil construir projetos, né? Não é uma tarefa tão fácil não, mas acredito que com auxílio e com a consultoria aqui da Secretaria, juntamente com a parte dos consultores, acho que vai facilitar essa questão. E aí, como sugestão, acho que o edital seria o melhor caminho para que realmente, se você democratizar o recurso. Aí a minha pergunta seria nesse sentido. Ok, muito obrigado pela contribuição. A prestação de contas, a Lei Paulo Gustavo, ela não fala nada sobre você precisar ter esses documentos prévios. É necessário em todos os casos a responsabilidade na prestação de contas. É chato, mas é necessário. João fazia assim e como parava. Boa noite. Adoro um coro. Vocês já me conhecem, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Alan. Eu sou aqui da cidade, eu sou Silvio Seneda. Fiz o curta Pendências também. Né, Joselito? Eu vou falar não por mim, pela minha área trabalhística, que é com a música, né? Porque aí eu já sei como é que acontece sobre esses projetos, né? Documentação e tudo que a gente precisa botar à mesa para que a gente seja um dos, né, agregados a isso. Tipo essa lei Paulo Gustavo. Mas eu vou falar em nome da Junina Tradição, que é a minha galera que está ali atrás. Que é uma arraiá nova aqui da cidade, uma junina nova. Eu queria saber sobre esse recurso, já que a gente está falando em cultura e uma quadrilha junina, uma junina não deixa de fazer parte da cultura, né? Como seria para esse recurso vir para um grupo? Se a gente sabe que o São João é só de ano em ano, no mês de junho.
Só que aí a gente precisa de recursos para os festivais. Também para a gente poder fazer adereços, figurino, contratar um regional para poder cantar para o nosso arraiá, poder se apresentar. Esse recurso que vem, tipo da Lei Paulo Gustavo, a junina também ela pode ser inclusa. E assim, no caso teria que ter a pessoa X responsável pelo grupo a encaminhar um projeto para que esse projeto possa ser avaliado e ser aprovado para a nossa junina ter recursos, né? Mesmo sabendo que o grupo vai mudando de acordo aos anos, sai um componente, entra outro, muda as pessoas, é preciso do grupão, o nome de todas as pessoas para poder participar, ou um nome X, ou tipo um projeto, tipo o diretor da quadrilha, ele faz o projeto, e esse projeto é único, tipo, para o próximo ano. Tipo assim, se esse ano a gente tem um grupo já fechado, próximo ano pode mudar as pessoas do grupo. Aí esse projeto da Lei Paulo Gustavo, ele é um projeto único só para aquela junina, para aquelas pessoas, ou ele pode ser incluso para outras pessoas, para pessoas que vão vir fazer parte também. Vamos lá. Vamos por parte. A quadrilha junina é um coletivo. Se você inscreve em nome do coletivo, você precisa ter a anuência das pessoas que fazem parte do coletivo no momento que você inscreveu. Se vai mudar depois, é nesse momento. É quem faz parte lá. Então, precisa ter anuência. Se não de todo mundo, pelo menos de mais de 50%. Mais da metade precisa assinar um documento dizendo que concorda, que você seja o representante nesse projeto. O proponente é você, é a quadrilha, mas o responsável jurídico é você. Porque a quadrilha não é pessoa jurídica, a quadrilha é um coletivo. O Ministério da Cultura prevê editais que você pode se inscrever como coletivo, sem problema, desde que tenha a carta de anuência. Então, juridicamente é você que vai responder, porque você está agindo juridicamente em nome do coletivo que autorizou você a fazer isso. Ou você ou qualquer pessoa do grupo, de qualquer grupo, pode ser feito dessa forma. Aí vem uma outra questão. A quadrilha junina é uma coisa cíclica. Tem duas questões aí. Tem uma questão, primeira questão, é importante que o município, a Secretaria de Cultura, invista naquelas, se tiver demanda, naquelas manifestações culturais que ao longo do ano não tem recurso, de maneira nenhuma, não recebe recursos. Por quê? Porque tem muitas manifestações que não tem edital, não é? Nós fizemos o edital, R$8.000. É isso que eu estou dizendo. Aí veja bem, a quadrilha já recebe recursos durante o ano, já tem recurso garantido da prefeitura para as quadrilhas. Então, suplementar, colocar mais dinheiro na quadrilha implica dizer que dinheiro do grupo que já recebeu dinheiro, vai receber mais dinheiro, vai faltar para outras pessoas, para outras manifestações. Concordam com isso? Isso é uma questão que a lei, inclusive, diz. Esses recursos devem ser distribuídos para aquelas manifestações que não recebem regularmente durante o ano recursos. Eu estou fazendo esse esclarecimento para você ter noção do que a lei diz. Outra coisa importante, é possível sim. Você pode fazer isso porque a gente sabe que durante a preparação você precisa, mesmo que você não vá contratar o regional, você precisa começar a preparar o tema. Na preparação do tema você precisa ter os adereços, você precisa ter o figurino, né? Tudo isso custa dinheiro e tem que ser feito com antecedência. Né? Você precisa de estrutura de iluminação, você precisa, né, para aquele show ficar lá bonito com a fumaça, com a tudo. É toda uma parafernália que tem ali, construção de cenário. Eu conheço bem esse universo também. Então, isso é preparado com antecedência, como as escolas de samba. Está todo mundo se preparando para o carnaval do próximo ano também. Então, você pode sim requerer recursos e agora determinar dentro desse monte de coisa que você tem que comprar, para que você vai utilizar aquele concurso, ou recurso.
Esse recurso vai ser para a compra do tecido e para as costureiras fazerem o... Pronto, vai ser para isso. Aí você determina e você presta conta disso aqui. O tecido comprado foi esse, paguei isso aqui a costureira, está aqui as fotos, a roupa já está garantida. Ou se for outra coisa, a mesma coisa com outra coisa. Não precisa. Agora você tem que dar uma contrapartida social. O que é essa contrapartida social? Ah, eu não estou com a coisa toda pronta, não tenho como fazer a apresentação agora. Mas eu posso vir na escola, ajudar a fazer os ensaios, a orientar os professores de como organizar a quadrilha, porque você tem muito mais conhecimento do que os professores. Você pode preparar uma oficina, enfim, pode fazer N coisas. Ou você pode, a quadrilha tem quanto tempo? Tá, ela é nova, mas você, como do universo da quadrilha, poderia requerer, por exemplo, recurso para fazer um documentário sobre as quadrilhas do município. A minha é nova, mas tem outras que teve outras anteriores. Aí você pega esse recurso, realiza o documentário, talvez sobre algum dinheiro que dê para investir, que é o dinheiro do trabalho, né, ali, de quem dirigiu, de quem produziu, enfim. Talvez sobre algum dinheiro para... Entendeu? Então existe também essa possibilidade. Assim, mas fique ciente de que o segmento de quadrilha junina tem edital regular já todo ano, né? E pode ocorrer nessa divisão de recursos e nas demandas que vão ser apresentadas. Por isso vocês precisam ir lá, preencher, né? Falar dessas demandas, porque isso vai ser levado em conta também. Tá joia? Beleza. Mais alguma sugestão, gente? Riquíssimo, né, o encontro de hoje. Ninguém mais? Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se quem foi contemplado com a lei Aldir Blanc pode ser contemplado com essa lei também. É o seguinte, quem não prestou conta, o prazo encerra no final de julho. Então, como ainda está dentro do prazo, até o final de julho você não tem problema, assim. Então você tem que prestar conta, certo? Só não pode receber recursos nem concorrer à Lei Paulo Gustavo quem recebeu da Aldir Blanc e ainda está em execução. Porque você está utilizando dinheiro de uma lei emergencial e aí não pode receber dinheiro de uma outra se você já está utilizando. Mas se você não está em execução de um projeto, porque você pode não ter prestado conta, mas já terminou de executar. Mas só vai dar certeza que você terminou quando você presta conta. Então, somente nesse caso. Entendeu? Agora, lembre-se que no final de julho termina o prazo. Aí, terminando o prazo, você passa a ser inadimplente com a lei Aldir Blanc. A princípio, não tem impedimento para a lei Paulo Gustavo, a princípio. Mas, ao final do ano, já vão começar a circular movimentações para a nova lei, para a lei Aldir Blanc 2. E por aí vai. Aí você provavelmente vai ter problema, porque a mesma lei você está inadimplente com a prestação de conta da lei, da edição anterior. Mas a princípio pode, viu? Pode elaborar o seu projeto. Obrigado. Eu queria só aproveitar aqui e saber, eu já sei que tem um pessoal da Filarmônica, já sei que tem a representação do LGBTQIA+, eu já sei que tem a representação da quadrilha, tem outras representações aqui, tem gente do artesanato aí. Olha, o pessoal do artesanato precisa se organizar, se tiver dúvida pode perguntar. Tem gente mais de que aqui? Capoeira, importantíssimo. Produtor de eventos. Os produtores culturais aí, que ao mesmo tempo é tudo e pode estar ajudando inclusive vocês também aí nos projetos de vocês, porque eles já têm alguma expertise. Quem mais? Pode dizer, venha dizer aqui só para ficar registrado. Boa noite a todos.
Eu tenho uma dúvida. Eu sou professora de capoeira, trabalho com crianças e adolescentes. E assim como nós, adultos, precisamos de uma formação, né, pegar nossas graduações e ganhar mais conhecimentos, eu queria saber se essa lei, ela promove também recursos para, além de fardamentos e outras coisas mais que a gente precisa, para organizar eventos, porque as crianças, elas também precisam, assim como nós, de conhecimentos e reconhecimentos também, porque elas estão treinando e precisam ganhar a graduação. Então, a minha dúvida é simples, era só para perguntar se a lei, ela oferece esse fornecimento para as crianças. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, você deve organizar um projeto e colocar nesse projeto essas coisas que você acha necessário. É o quê? É um festival? É um seminário? Enfim, qual é essa necessidade de formação e desse evento? Precisa trazer gente de fora para cá? Quanto custa trazer essa pessoa? Você tem que botar lá no projeto? É possível sim, viu? Com certeza. Então, olha, essa lei está muito flexível. A única inflexibilidade dela é que 70% tem que ser código visual e 30% para as outras áreas culturais. Tirando isso, é possível quase tudo do ponto de vista de realização de eventos e de atividades culturais. É possível, viu? Elabore seu projeto, faça parte lá da oficina que vai ter de elaboração do projeto para saber como organizar essa ideia, viu? Mas é muito possível. É bom que ninguém saia daqui com dúvidas. Tem alguma dúvida? Não existe dúvida que seja absurdo, né? Absurdo é você ter dúvida e não perguntar. Pode perguntar. Tem aqui um artista que é Zé Luiz. Ele não quis me fazer a pergunta, mas eu vou fazer por ele. Ele tem uma intenção de gravar um CD. Ele compõe, mas ele nunca teve assim, a oportunidade de gravar um CD no estúdio melhor. Aí, no caso, a lei contemplaria, ou tem que, por exemplo, o videoclipe dele seria, para ele acessar aqueles recursos, seria um videoclipe ou a gravação do CD? O que é que contemplaria? Olha, existem muitas possibilidades. Primeiro, nesses 30% é possível você pedir a gravação do CD, do EP, sem problema. Lá nos 70%, você pode pedir a gravação do show no estúdio para divulgação. E aí, essa divulgação, o áudio que é gravado no estúdio já é o áudio com qualidade. Pode gravar no estúdio. Porque você coloca aí como produto audiovisual essa gravação do EP, chama EP quando é uma quantidade menor de música, né, Zé? Até 3, 4 músicas, se for o caso, você faz o EP e ao mesmo tempo já grava no estúdio. Aí entra como um produto audiovisual e a gravação também já está com a qualidade do áudio, já está garantida. Essa pode ser uma estratégia de você buscar recurso do audiovisual. Ou nos 30% você pode requerer recurso para a gravação dessas músicas. Aí você tem que ter já quais são as músicas que vão gravar, se for possível tocar no violão para mandar em anexo qual é as músicas, a letra da música, tudo isso tem que ser organizado e a gente ensina lá na oficina de elaboração do projeto. É possível sim, e existem estratégias para poder acessar esses 70%. E outra coisa, desculpa, é importantíssima. Muitas vezes você pode não ter o projeto aprovado aqui no município e concorrer no estado, às vezes até um recurso maior, porque aí prevê também, né? Você poder concorrer a um recurso maior, porque a intenção da Secretaria de Cultura é descentralizar esses recursos. Ou seja, ter projetos aprovados em todos os municípios do estado, desde que esses projetos sejam enviados. Samantha fez
uma pergunta bem interessante aqui. Quando é que começam as oficinas e onde acontecerão? Nós vamos comunicar através das redes sociais, certo? Mas provavelmente seja aqui em julho, aqui na escola Monsenhor à noite, nas salas. Né? Porque hoje a gente fez uma plenária, mas a oficina vai ter um número de pessoas e vai ser nas salas. Porque lá aqui o acesso às salas é melhor, certo? E de grande importância a participação de vocês nas oficinas, porque, como o Alexandre falou, vocês tanto vão poder acessar recursos do município, como também do Estado. São mais de 10 milhões, né, Alexandre? São mais de 10 milhões de reais que o Estado está recebendo. 43 milhões de reais na área cultural, na Secretaria de Estado. Então, já comecem a pesquisar os projetos de vocês, gente, porque o dinheiro já está chegando. E lá no formulário já pergunta se a pessoa gostaria de fazer já para ter uma ideia da demanda. A questão do questionário que a gente vai impulsionar a partir de amanhã, né, para que vocês respondam esse questionário, para a gente ter noção do número de pessoas por oficinas. É de fundamental importância que vocês acessem o questionário e respondam, porque aí a gente vai ter um mapa, né, de todas as artes do município. Alguma pergunta? Boa noite. Alexandre, tem 3 perguntas. Eu acho que uma já foi parcialmente respondida. A primeira seria: se uma pessoa o proponente é pessoa jurídica e se ele está inadimplente, se ele, por exemplo, ele não pode tirar temporariamente a certidão negativa, né? Se ele pode concorrer como pessoa física e se, por exemplo, se ele tiver negativado, se isso também já anula qualquer possibilidade de participação no edital. Segunda, por exemplo, uma pessoa, um proponente que teve um projeto aprovado, se ele, por exemplo, pode trazer uma pessoa de Natal para participar desse projeto, no caso do curta, uma atriz ou um ator, se ele pode vir fazer a participação. E outra coisa, que eu conversando com o secretário de Cultura de Macau, Max Kennedy, eles vão fazer uma, não é uma investigação, mas eles vão realmente ter um critério muito, como é que se diz? Criterioso. Vão ser criteriosos no sentido de uma pessoa que vem de fora e de repente aluga uma casa aqui, aí tem um endereço fixo e ela pode dizer, e ela pode participar, sendo que ela é de outra cidade e está se aproveitando da situação, porque lá eles vão fazer realmente uma triagem bastante rigorosa. Eu gostaria de saber se isso também, se essa triagem pode ser feita. Você lembra aqui, por exemplo, eu e Meisa não somos daqui. A gente chegando aqui, vocês já sabem que a gente não é daqui, porque todo mundo conhece todo mundo. Mas existe a possibilidade de solicitar um comprovante de residência. Que é um comprovante de residência, é uma conta de água, uma conta de luz, ou uma assinatura de um documento que você diga, não, eu moro nesse local e tal, eu moro com minha mãe, não tem nada no meu nome, mas eu moro com minha mãe e tal e tal. É um documento que juridicamente tem valor e que você pode ter problema, né? Para evitar que, e isso não é para acontecer, que alguém do município vizinho queira acessar recurso do outro. Então, você tem que comprovar que você mora, né? Se vai ser exigido, a gente não sabe ainda, mas se vocês disserem aqui que acha justo que isso seja feito, a gente já vai entender que isso deve existir. Vai para evitar que pessoas de outro município possam se inscrever aqui. Então, o comprovante de residência é um documento que pode ser exigido, pedir para anexar ali, comprovando. Pronto, porque se você mentir, aí você vai responder juridicamente, né? Por essa mentira que você está fazendo. E isso você aí é tranquilo. Outra coisa em relação à equipe que compõe o projeto. Por exemplo, em alguns municípios exigem que os produtos audiovisuais tenham direção,
tenha roteiro de pessoas do município. Pode ter pessoas de fora, mas os principais têm que ser do município, para evitar que esses recursos eles sejam colocados para pessoas de fora do município, que não é problema ter. Por exemplo, na parte de formação, de repente, no caso da capoeira, talvez não tenha gente aqui no município que possa falar sobre determinado assunto, da oficina, enfim. Você pode trazer de outro município para cá, não tem problema nenhum. Por quê? Porque no município não tem, e aí você está trazendo para realizar seu evento. Você pode trazer pessoas de outro município e incluir no seu projeto. Claro que essa pessoa não vai ser a pessoa que vai... Você não vai, por exemplo, eu sei que isso é relativo, mas você não vai remunerar essa pessoa com 50% do valor do projeto e os outros, você não vai fazer isso. Porque aí você está demonstrando que, de certa forma, está privilegiando pessoas de fora. Mas se você não tem aqui, você traz para cá, não é problema nenhum. Você pode incluir no seu projeto. Mas não pode ser só pessoa de fora, né? Totalmente pessoa de fora. Você só propõe e aí é um monte de gente que vem e tal, né? Dependendo de quanto você vai pagar essas pessoas. Porque de repente você quer fazer, sei lá, quer fazer um festival de cinema, é possível fazer, né? Lá no audiovisual você pode propor uma mostra, um festival. Aí você quer fazer um festival, você vai pagar algumas pessoas que são de fora, que podem vir para passar os filmes, para dar uma palestra, mas a equipe que vai tocar o projeto tem que ser aqui do município, né? Porque o projeto é daqui, o proponente é daqui. Então, uma forma de proteger alguns editais é exigir que as funções principais do projeto sejam executadas por pessoas do município. Quando não for possível, aí se contrata pessoas de fora, nesse sentido. Faltou uma coisinha. A inadimplência é o seguinte: se você está inadimplente como pessoa jurídica, você não pode participar de nada como pessoa jurídica, de edital, né? Porque vai exigir a documentação da sua empresa. Se não vai exigir no momento inicial, pode exigir numa contratação, né? Então, se você está com problema, se inscreva como pessoa física. Seu problema não é no CPF, o CPF ali não tem problema nenhum. Você pode estar como pessoa jurídica com problema, sua empresa não pode fazer nada, mas como pessoa física você pode. E o edital permite. Mas aí o proponente, pessoa física, se ele tiver inadimplente, Receita Federal, por exemplo, então, como é política, mesmo assim o projeto... O que vai comprovar sua inadimplência como pessoa jurídica é o problema lá no seu CNPJ. E como pessoa física é no seu CPF. Se o seu CPF estiver ok, entendeu? É a Receita Federal dizendo que você, como pessoa física, está tranquilo. E isso acontece. Você só vai ter problema como pessoa jurídica se o seu problema for muito sério, durar muito tempo, aí uma coisa vai resvalar na outra. Entendeu? Mas para efeito dessa lei, se você se inscreve como pessoa física, seu CPF está ok, você não tem problema. Agora, como pessoa jurídica, sua empresa não pode... Agora você não pode se inscrever como pessoa física e colocar como se sua empresa estivesse fazendo, botar a logomarca da sua empresa, também não pode. Porque a sua empresa está com problema. Então não é ela que está fazendo, entendeu? Mais alguma dúvida? Então pronto. Não, a Elisângela, que é a presidente da Associação do Porto Carão, fez uma pergunta, mas eu tomei a liberdade de responder. Se ela poderia se inscrever como pessoa física e como associada. Daí, então, como foi na Lei Aldir Blanc, é a mesma coisa. A associação pode acessar o recurso e ela, como pessoa física, pode participar. Não é isso, Alexandre? Pode. São duas, que é o mesmo jeito da Lei Aldir Blanc, meninas. As meninas de Mulungu também estão aqui, as artesãs, alguma pergunta? Então, gente, gostaríamos... Ademir, ele quer perguntar alguma coisa? Então, gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Nós tivemos aqui hoje toda a classe artística, dependência, eu acho, 80%. Alguns não puderam vir, mas justificaram a ausência. Nós também estamos hoje com a Arena Junina. Então,
agradecer a todos vocês, agradecer à Prefeitura Municipal de Pendência, em nome do prefeito Flaudivan, que sempre tem nos apoiado. É um prefeito hoje que é referência na cultura aqui no Vale do Açu, na sua gestão, e que nós estamos dando o pontapé inicial. Somos uma das primeiras cidades do Vale do Açu a estar fazendo essa escuta pública, a estar contratando uma consultoria para que possa oferecer as oficinas para os nossos artistas poderem elaborar os seus projetos. Então, nosso muito obrigado ao prefeito Flaudivan. E agradecer e pedir a vocês que acessem o questionário. Nós vamos estar divulgando em massa para que vocês respondam, porque esse questionário é um instrumento de trabalho para a secretaria. Certo? Nosso muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos.